Bom dia. Vamos continuar as alachot de Netilat Yadayim para Seudá. Aquele Netilat Yadayim que a gente faz, a gente lava as mãos para poder comer um pão que a brachá dele é amutzi. Os sábios decretaram que nós devemos primeiro lavar as mãos. O motivo é para a gente aumentar em santidade. Antigamente, na época do templo, eles tinham a terumá, que era um presente para o Cohen, e os sábios decretaram que as mãos que estão sempre ocupadas estão impuras, e para isso você precisa lavar as mãos. Hoje a gente não tem esse pão, mas ainda assim a gente tem essa obrigação dos sábios da gente lavar as mãos. Então a gente viu algumas alachot. Primeira alachá, a gente viu que você precisa ter uma caneca, depois a caneca precisa estar inteira, a quantidade de água, joga bastante água, não economiza, isso traz mais brachá. E como depois, qual é o procedimento depois que você lavou as mãos? Você deixar ainda a mão molhada, alguns levantam ela, a mão mais perto assim das orelhas, levantam perto da cabeça, outros ainda deixam ela como se fosse um recipiente, deixando um pouquinho de água para ainda esfregar depois da brachá, e logo depois da brachá você deve secar as mãos. Então vamos começar a pegar daqui. Então, secar as mãos é importante, faz parte ainda do Netilat Yadayim. Você não deve deixar a tua mão molhada, secar idealmente com uma toalha, papel toalha, mas não com um secador ou secar no vento, quando a pessoa balança as mãos para secar. E muito menos na roupa. É muito mais prático sempre limpar na roupa. Estou cansado de dizer para as crianças, né, a roupa não é guardanapo. Chega uma hora que eles aprendem. Mas enquanto são pequenos, a melhor coisa, aquela boca cheia de chocolate, quando lambe o resto na batedeira, quando faz um sorvete, e aí direto na roupa. A gente não pode secar as mãos, mesmo que a mão está limpa na roupa, isso traz esquecimento. Então, qual a explicação? Não tem uma explicação científica para isso, mas assim dizem nossos sábios, isso traz esquecimento. Então, nunca secar as mãos na roupa. E muito menos, ou, não sei se é muito menos, mas tão pouco, comer um pão com as mãos molhadas. Então, a mão tem que estar seca para a hora de comer, e aquele que come o pão com as mãos molhadas é como se fosse que ele comeu um pão impuro. Essa é a regra. Depois que você lavou as mãos, então a gente vai agora, antes disso, desculpa, vamos pegar mais alguns detalhes. A Alachá atrás, eu comentei a outra vez, o que acontece se alguém não tem água, ou não tem uma caneca? E aí ele está numa viagem, ele fala, não, você tem que continuar, depende da distância que você está, mais alguns quilômetros, se você come o pão sem Netilat Yadayim ou não. Se você vai demorar muitos quilômetros para chegar até um lugar que tem água, aí eventualmente você pode comer com um guardanapo, aí você não segura diretamente a halá, porque aí ou come com uma luva, alguma coisa assim, ou alguém dá na tua boca, mas tudo isso é quase impossível de acontecer hoje em dia. Pode acontecer a preguiça, mas a pessoa de fato está longe de uma fonte de água, um lugar onde ele possa pelo menos conseguir um copinho descartável, você para numa estrada, você para num posto, quase impossível de acontecer, você realmente não tem como fazer Netilat Yadayim. E mesmo quando é impossível, tem a famosa história do Rebbe, que ele orientou um Hayal, depois ele se tornou Hayal em Atzavar, Israel, e o Rebbe falou para ele ser muito cuidadoso com Netilat Yadayim. A história diz, uma história famosa, não lembro os nomes, mas a história verídica, de que ele uma vez precisava fazer Netilat Yadayim, ele estava com seu batalhão, tinha pão para comer e ele não tinha realmente onde lavar as mãos. Aí pode acontecer, se realmente está no meio de uma guerra, no meio de um treinamento, e ele saiu para buscar água. E nisso que ele saiu, infelizmente, aquele lugar onde ele estava foi atacado. Ou seja, uma das guerras mais antigas de Israel. Então, mesmo quando você está num lugar onde não tem água, ainda assim vale a pena se esforçar e se empenhar para fazer Netilat Yadayim com a água, com a caneca, fazer tudo direitinho. A água tem que ser uma água limpa, que também hoje temos água encanada, que ele traz uma água que foi uma água de reuso. Então, quando faltava água em São Paulo, todos os prédios colocaram naquela plaquinha água de reuso. Se é de reuso ou não, não sei, mas todo mundo colocou a plaquinha que fica bonito. E então, evitar multas. Mas o que de fato acontecia, às vezes a pessoa ele lavava a louça e com essa água que ele lavou, ele usava para lavar o chão,
e alguma água lavava, que usou para lavar a roupa, depois reusava para regar o jardim, ou sei lá o quê. Então, aí, nesse caso, tem dúvidas, quais situações tem várias halachot, qual situação você poderia usar uma água, se ela está limpa, se ela está suja, mas de maneira geral, qualquer água que foi usada já para algum tipo de trabalho, então ela já não serve mais. Então, se você lavou as suas mãos, por exemplo, numa bacia, não precisa você lavar que está suja a mão, você simplesmente queria molhar a tua mão para limpar, está meio grudenta. Então, aquela água já não serve mais para o Netilat Yadayim. Então, hoje que a gente pega da pia, isso quase não acontece. Mas, saber essa alahá, e uma segunda alahá, que ela é mais ainda, talvez relevante, é em relação a Hatzitza. O que significa Hatzitza? Davar Achotzet significa algo que interrompe o contato da tua mão com a água. Então, por exemplo, alianças, anéis, uma sujeira, um curativo, um gesso, Deus nos livre. Como que funciona para fazer Netilat Yadayim nessas situações? Então, de maneira geral, essa regra serve para o Netilat Yadayim e serve para a mikveh. E quem mais tem que tomar cuidado com isso, em especial, é a mulher quando ela vai entrar na mikveh. A regra da mulher entrar na mikveh, que é uma lei bíblica, depois da contagem do ciclo menstrual dela, etc., ela tem que entrar na mikveh de forma que todo o corpo dela vai ter contato com a água. E tem muitas leis referentes a isso. Por exemplo, não vou entrar no detalhe, mas só para a gente ter uma ideia de como funciona. Então, se uma pessoa tem aparelho fixo, quando você entra na mikveh, você não precisa abrir a boca, você não precisa molhar a boca. Mas o teu corpo inteiro ele tem que estar apto de receber água e ter o contato direto com a água. Então, isso pode ser uma hatzitza. Então, aí a pergunta é, se a mulher tem aparelho fixo, se dá para tirar, se não dá para tirar, será que tem que tirar? Será que dá para limpar direito? A mulher, por exemplo, está com o cabelo pintado, ela está com as unhas pintadas, e assim por diante. Então, tem várias coisas que devem ser levadas em consideração e tem que a mulher tem que estudar, parte do estudo das noivas, é justamente essas leis de preparo para poder ir no mikveh, especialmente, vamos supor, ela está indo antes do casamento dela, então às vezes já está com as unhas pintadas ou com alguma coisa assim. Então, tem várias leis em relação a isso. Por quê? Já que é uma lei bíblica, então você tem que realmente tomar todo esse cuidado. Para os homens indo na mikveh, de maneira geral, não existe uma regra, uma obrigação absoluta do homem ir na mikveh. Então, o cuidado é muito menor. Mas ainda assim, a gente deve tomar certos cuidados. Não precisa fazer tudo o preparo como a mulher faz, mas ainda assim a pessoa deve ter certos cuidados. Especialmente, está na Dachá, quando é a véspera do Yom Kippur, que esse dia é muito importante na mikveh, quase uma obrigação. Então, a pessoa deve ter esses cuidados. Qual vai ser o cuidado para os homens? Então, você não vai entrar com nada que vai estar preso diretamente na tua pele. Então, por exemplo, uma aliança, certo? Você não vai entrar com roupa e você toma um bom banho antes para limpar a tua pele. Tem situações que você tem, por exemplo, tinta. Criança volta pintada da escola. Às vezes é canetinha, que é só uma marca. Às vezes é tinta guache, tá grudado, tá para você, né, raspar. Então tem várias leis em relação a isso. Então, de maneira geral, para nós adultos fica mais fácil da gente ter esse cuidado. Hoje com sabão que a gente tem dentro de casa, água encanada, os produtos que a gente tem, eles são químicos e fortes que tiram qualquer tipo de sujeira. Então, e de maneira geral, a gente já cuida da nossa higiene, então não é tão relevante. Mas algumas então, primeira coisa, levar em consideração se tua mão está suja. Então, se alguém é mecânico, se alguém trabalha com reforma e etc., está com tinta na mão, etc., então entra na alahá, por exemplo, quantos por cento da mão dele que está suja, se é uma coisa, se é só uma marca, ou se de fato tem um pedaço de algum material lá. Então, levar em consideração, não vou entrar nos detalhes da alahá, mas levar em consideração que a tua mão, de maneira geral, tem que estar limpa para você poder fazer o Netilat Yadayim. Alianças, certo? Então, em relação à aliança, que ela normalmente é bem presa, tem gente que não consegue nem tirar, tá desde o casamento, né? E não consegue tirar. Tá? A mulher usa aliança, só lembrar uma coisa importante. Aliança, o que que é aliança? Então, aliança, na verdade, se usa no nosso costume, não nos costumes não judaicos. No costume judaico, a mulher usa aliança, não tem obrigação de usar, mas a aliança vem da hora do casamento, que o homem consagra a sua esposa através de um objeto de valor e, de preferência, um objeto que ela vai usar naquele mesmo momento. Então, se costuma fazer com uma aliança. Poderia ser de outras formas, mas essa é a forma clássica. Então, num pensamento não correto, aonde
o papel do homem e da mulher se imagina que é o mesmo e tem as mesmas funções, então o homem dá um anel para a mulher e a mulher dá um anel para o homem. E assim estamos iguais. Ani ledodi, vedodi li. Quando alguns usam esse passuco, inclusive, para fazer isso. Mas esse não é uma tradição judaica. A tradição judaica é que o homem adquire a sua mulher. Adquirir não significa é, que você vai ter ela como, Deus nos livre, uma escrava, alguém subserviente, etc. Kinyan, uma aquisição na Torá, não significa isso. A gente precisa ter escrito Hashem é Koneh Shamayim Vaaretz. Deus, ele adquire o céu e a terra. Tem várias expressões na Torá, estou tentando lembrar de uma delas, que a palavra aquisição não significa que você está comprando um objeto. A palavra aquisição significa que você tem responsabilidade e você tem que cultivar aquilo. Então, sem entrar agora em toda a parte filosófica, mas a obrigação é do homem adquirir a sua esposa. Agora, o homem, será que ele pode usar ou não aliança? Agora, não tô, sem entrar no mérito da questão de fazer isso, então, uma coisa importante, se é que ele vai usar aliança, não fazer isso na hora da rupá, que pode até parecer que ela está fazendo uma troca com o marido, e não sendo adquirida conforme a lei exige. Então, se é que ele vai usar, que nunca seja isso embaixo da rupá. Agora, se ele já tem aliança, ele quer usar aliança, etc., será que pode? Então, tem uma dúvida em relação se isso é um adorno feminino, se é uma vestimenta feminina ou não. Alguns dizem que sim, e outros dizem que depende do lugar onde você está. Porque se os homens costumam usar anel, especialmente antigamente, os homens usar anel, especialmente com aquele carimbo, isso era um sinal até de poder. O cara anda com uma caneta antigamente, né? Hoje não se vê mais, né? Uma caneta bonita, um relógio bonito, etc. Então a pessoa tinha esse tipo de anel. Então, dependendo do lugar, se é o costume desse lugar usar, então não tem o problema de ser um adorno feminino, ainda assim tem muita gente que toma esse cuidado de não usar. Independente disso, vamos agora para o Netilat Yadayim. Será que você precisa tirar ou não o Netilat Yadayim? Então a regra é a seguinte: o que é considerado Hatzitza? O que é considerado uma interrupção? Aquilo que, vamos chamar assim, te incomoda, que você normalmente tiraria isso. Alguém, por exemplo, que sempre está com a sua aliança, ele não tira para nada, então vamos chamar isso, é parte do dedo dele. Então isso não incomoda no Tat Yadayim. Hatzitá significa ter um corpo estranho que não seja você. Se aquele corpo já não é mais estranho, qual é a definição de não é estranho? Está sempre vestido? Então, a rigor, você não teria que tirar. Se para você é um corpo estranho, você tira para determinados afazeres, determinados trabalhos, você vai lá e tira, te incomoda, etc. Então, peraí. Então, não é teu dedo. Isso aqui é um corpo estranho. Você usa e você tira. Se você usa, você tira, opa, então, para o Netilat Yadayim já não serve. Então, o ideal, se possível, sempre que a pessoa tiver anel, aliança, etc., ele tira. E muito cuidado, especialmente as mulheres que têm algum anel, um diamante, etc., que essa é a hora mais comum da pessoa perder o seu anel. Porque você vai lá, tira, coloca no bolso, apoia em algum lugar e faz a brachá, esquece. Então, tomar esse cuidado para não esquecer. Já vi muita mulher que na hora de lavar a mão, elas colocam o anel na boca, seguram com a boca. Não é um costume judaico, não vai falar que o rabino falou que tem que fazer assim. Só estou dando uma dica prática. Lavam as mãos e assim que seca as mãos, quer dizer, na verdade, antes ainda de secar, elas tiram, né? E aí para fazer a brachá, para poder falar, pronunciar a brachá, e aí não tem risco de perder. Não sei se essa é a maneira ideal, mas só uma dica prática para não perder anel, isso é importante. Alguma dúvida? Até agora não. Tá bom. Alguém que coloca a mão na boca assim, não tem que fazer de novo? Não colocou na boca, a boca não vai dentro, a mão, o anel tá para fora, tá segurando com o lábio. E colocar a mão na boca não obriga a fazer Netilat Yadayim. O Shabat se tira para fazer Netilat Yadayim. Perfeito, ótimo. Muito bom. Tudo em relação ao Fala, recipiente da água. fala. Uma vez o Abraham ele fez e eu achei muito interessante, mas eu vi que não é todo mundo que faz. Às vezes alguém vai fazer um Netilat Yadayim, não é nem necessariamente Netilat Yadayim, é o que se faz depois da refeição, de lavar os dedos. Sim, Alguém pega uma garrafa de 2 litros sim, e joga. e joga, só que aí
Aí o Abraham uma vez falou que invalida essa água, mas não é todo mundo. Tem gente que faz e deixa na mesa. Daí, no caso, no Netlat Yadayim é o mesmo processo, também invalidaria esse primeiro recipiente. Eu vi algo recentemente em relação a isso, eu queria só confirmar. Eu já vi pessoas falando que invalida, mas eu queria confirmar 100% se realmente invalida toda a água. Lembra daquele dia? A gente É, colocou foi até o privado, palitinho dentro para poder a pessoa não beber. Mas isso seria no Mayim Achronim. No Netlat Yadayim, se eu tenho uma caneca grande, por exemplo, uma garrafa. O problema da garrafa é que ele vai saindo aos poucos. A gente tem que ter uma situação que joga bastante água de uma vez. Então, dependendo da garrafa, vai sair água aos poucos, não é o ideal. Se você usar uma garrafa para fazer Netlat Yadayim, o resto que ficou na garrafa não está inválido. Se eu usei Netlat Yadayim para fazer para duas pessoas, por exemplo, tem uma caneca grande, não está invalidando. Se eu usei para uma pessoa, posso usar para a próxima. O que invalida é só a água que passou pela mão. Isso com certeza. Essa água que passou pela mão, com certeza, não vale para outra pessoa. Apesar que na Halakha, a gente viu quando era o Netlat Yadayim da manhã, tem uma situação, tem pouca água. De novo, hoje em dia não acontece. Tem muito pouca água. E eu tenho várias pessoas para lavar a mão. Então pode todo mundo colocar a mão uma em cima da outra, joga bastante água e ela vai saindo e vai puxando a tumá de todo mundo. Então quer dizer, mesmo que saiu de um, está indo para o outro. Então tem halachá em relação a isso. Mas invalidar a garrafa, talvez no Mayim Achronim, mas eu precisaria confirmar. Você viu isso claramente? Não, foi o que Tá. me falaram. Então, sabe, muitas coisas as pessoas falam e às vezes Não é uma é... pessoa confiável, não Ah, entendi. Tá bom, alguém tá bom. fazendo Pode isso ser que no Mayim por... Achronim. O Mayim Achronim tem a ver com impureza, tirar, etc. Então, talvez você usando uma garrafa, você estaria invalidando a garrafa. Pode ser. Invalidando de beber, no caso. É. Não invalidando de usar. Ok. Um, E aqui a gente já falou a importância da caneca, mas só lembrando aquilo que a gente falou no primeiro Netlat Yadayim. Por que se lavar com uma caneca? Por que não abrir a pia e simplesmente lavar a mão? Porque a regra é que essa água tem que vir de uma força humana. Na hora que eu abro a pia, talvez o primeiro jato seja considerado como se fosse que veio da minha força. E até quando vai o primeiro jato? Talvez seja as primeiras gotas, talvez seja um pouco mais. Não dá para a gente ter uma certeza. Então, por isso, a gente usa uma caneca. Na hora que você acumulou a água e agora você joga ativamente, segurando a água e despejando ela, isso é chamado Koach Gabra, uma força humana. Já quando a água está correndo, isso já não é Koach Gabra. Tem uma situação, se a pessoa não tem caneca nenhuma e etc., a pessoa pode lavar no rio, pode ir no rio de água corrente, ou numa mikve, etc., mas são casos raros e difíceis de acontecer. Mas, de maneira geral, você tem que buscar um recipiente para você poder despejar a água que vem de uma cor gabra, que vem da força de uma pessoa. Se lava no rio, muda a berra também? Não, acho que não. Se a pessoa... Agora, uma situação interessante, que a Halakha traz algumas dúvidas em relação a isso, mas é comum. Vamos supor que você fez o kiddush em casa. E aí você fala, bom, preciso ir no banheiro. Daqui a pouco vou sentar para comer, vou ficar, então preciso ir no banheiro. E aí você sai do banheiro. Quando você sai do banheiro, você tem que fazer Netlat Yadayim. Na hora que você fez Netlat Yadayim, apesar dele ser alternado, é um outro tipo de Netlat Yadayim, você acabou de fazer Netlat Yadayim. Você lavou suas mãos. Alternado ou não, mas suas mãos foram lavadas corretamente, com o Kli, etc. E aí você vai lá e faz o Asher Yatzar, que é a brachá, sair do banheiro. E aí você vai fazer agora a Motzi. Tem uma dúvida. Será que eu posso agora de novo fazer Netlat Yadayim e fazer uma nova brachá? Apesar de ser uma brachá diferente. Eu já acabei de lavar minhas mãos. Então seria como se fosse fazer uma brachá à toa, uma brachá desnecessária. Eu não vou, quando eu como aqui o mamão, eu não faço borepriaetz a cada garfado. Não posso. Eu fiz borepriaetz, está valendo. Se eu lavei as minhas mãos e fiz uma brachá sobre essa lavagem, será que eu posso novamente agora chegar e lavar minhas mãos? Elas já estão limpas. Então, tem várias dúvidas em relação a isso. Então, a dica para isso é, você, é, é, você, depois que você lavou as mãos,
Tem algumas formas diferentes. Aqui, pelo menos eu aprendi, não está aqui no Kitsur, mas depois de você lavar, fazer a Shariatzar, você coloca suas mãos numa situação que ela precisaria novamente fazer Etlat Yadayim. Simples, coça a sua cabeça, toca no sapato. Dessa forma, a tua mão já se tornou imprópria, e aí você pode fazer o Netlat Yadayim com Brachá. Essa é uma das formas. Aqui ele dá a outra opção, é que de você não fazer o primeiro Netlat Yadayim direito. Ao sair do banheiro, Netlat Yadayim, você, em último caso, pode só lavar suas mãos, sem o Kli. Aqui ele dá a ideia de você pegar o Kli e jogar só um pouquinho de água. Ou seja, você não lava como se... você não faz um Netlat Yadayim que valeria para o pão. Assim, o primeiro Netlat Yadayim você fez a Brachá, do Shariatzar, mas não foi completo. Aí o segundo se torna necessário. Então, tem formas diferentes, a mais prática e talvez a melhor seria essa que eu falei antes, você fazer o primeiro corretamente, você coça a cabeça e aí depois você faz o Netlat Yadayim. São halachot que você vai falar, poxa, que estranho, quem pensou nisso? Né? Mas essa é a forma correta. Mas aí, nesse exemplo do Kitsur, aí se eu tecnicamente fiz incorretamente o Netlat Yadayim, eu não poderia ter feito a brachá de tiração. Sim, mas as leis de lavar a mão quando sai do banheiro são muito mais lenientes do que as leis no Netlat Yadayim para seudar. Então, por exemplo, no último caso, você foi no banheiro e você não tinha uma caneca para lavar, por exemplo, especialmente se for só urinar, etc. Então, as leis são mais... Você lavou tua mão só, simplesmente, também já pode fazer o Shariatzar. E teoricamente, paninha de água também não poderia fazer com areia, supor. Em último caso. Em último caso. Em último caso. E aqui tem uma halachá, mais uma halachá, que acho que muita gente não sabe, que se você está no meio da refeição e agora você foi para o banheiro, você sai do banheiro, você faz a Shariatzar. Mas espera aí, no momento que você foi no banheiro, você invalidou o teu Netlat Yadayim para o pão. Para você continuar a tua refeição, que está baseada no pão, você precisa novamente fazer Netlat Yadayim. Não aquele do banheiro, e fazer Netlat Yadayim para seudar. Só que já que é uma dúvida, porque você já fez antes, você faz isso sem brachá. Você faz Netlat Yadayim de novo. Então, as leis do Netlat Yadayim são bastante abrangentes e tem bastante impacto no nosso dia a dia. Então, depois você foi no banheiro no meio da seudá, e aí você vai precisar fazer esse outro Netlat Yadayim sem brachá e comer mais um pedaço de pão, também sem brachá. E aí, tem mais um detalhe importante, talvez para... Então, você faz 3 vezes. Faz 3 vezes, sim. Tá a mesma coisa, você vai no banheiro, faz aquele alternado, faz o Shariatzar, coça a cabeça, faz o Netlat Yadayim. Na verdade, aqui não tem tanta necessidade, já que você não está fazendo brachá, então não teria problema, não precisa talvez coçar a cabeça. E aí você faz Netlat Yadayim sem brachá e come mais um pedaço de pão. Essa é a regra. Muita gente não conhece. Para evitar tudo isso, existe uma outra regra mais simples. O Maimônides, ele escreve que a pessoa, antes de sentar para comer, ele deve ver se ele precisa ir no banheiro. Então, dessa forma, você, antes de fazer kiddush, antes de fazer qualquer coisa, isso, inclusive, vai ser muito melhor para a tua saúde. Pode acontecer que você vai acabar precisando. Você está no casamento, você fica lá horas e horas, então você vai precisar ir no banheiro no meio. Então, você tem essa regra. Aproveitando, quando você está no casamento, isso vai ficar muitas horas. Casamento é um exemplo, mas pode ser, sei lá, se a tua seudá em casa demora muitas horas, você não passar muitas horas sem comer um pedaço de pão. Porque você está lá conversando, se você passa 72 minutos, você entra numa questão que agora já não dá mais para fazer Birkat Hamazon. A tua refeição já está no meio, talvez no final da digestão, e aí o teu Birkat Hamazon já se desconectou daquilo que você comeu. Então, cada tanto, você deve comer mais um pedaço do pão, um tzai do pão, 27 gramas, para você poder ainda manter o Birkat Hamazon. E assim você pode ficar 10 horas numa festa, se é que existe, mas se você ficar e ainda você está com o mesmo Birkat Hamazon. Isso que eu ia falar. Sim, boa. Sim. Como faz para prolongar essas 72? A cada menos de 72 horas, você comer um pedaço de halá. Aí vai, E aí você vai esticando, mantendo, certo?
Entendi. Da mesma maneira que muita gente hoje toma muita água. Então a pessoa vai tomando água o dia inteiro. E aí como fica em relação a brachá? Então, se você faz o chacol, você senta na tua sala, por exemplo, e vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, então você está ainda na mesma. Mas se você deu o tempo de você realmente ficar com sede, aí essa brachá já se interrompeu. Você tem que fazer uma nova. Então, ou você faz, toma, termina, acabou, agora eu só vou tomar quando ficar com sede de novo. Então, você já fez o chacol, já fez bolena de fachó, depois faz o chacol de novo. Ou você vai estar constantemente continuando a beber. A única coisa que também é importante levar em consideração, que a água, como ela não tem sabor, pelo menos não deveria ter sabor, é, é, se você não está com sede e está bebendo apenas para hidratar, porque o médico falou, mas você realmente não tem sede Pra nenhuma, tomar comprimido. só para tomar comprimido mais ainda, então você não faz a abrahá de Jacob. Então é uma coisa que você mesmo vai ter que saber se você está com sede ou não está com sede. Você estaria tomando essa água se o médico não falasse que você tem que tomar água a cada, né? Então, levar isso em consideração também. O café tem esse problema da gravação também, né? Vai tomando um pouquinho. Sim, também tem essa lei, vamos concluir com ela mesmo, muito bom. Então, quando você vai tomar um café muito quente, um chá muito quente, então a pessoa faz a brachá de chacol. Mas para você fazer o chacol, você tem que, para você depois fazer o borei nefashot, desculpa, você tem que tomar uma certa quantia de água, ou da bebida, em certo tempo. Se você vai tomando igual o passarinho, que vai tomando um pouquinho de água, um pouquinho, como acontece às vezes com café, então você pode acabar entrando numa safek, numa dúvida da alahá. Então, na verdade, inclusive, os médicos dizem que não é bom você tomar algo que é muito quente, chimarrão, por exemplo, isso é muito perigoso para o esôfago. Deus o livre, eu não sou médico, mas assim se diz pelo menos, não sei se é de Google, não sei se é, não verifiquei, mas pode dar aquela doença, mas eu sei sim que o Rama, mas ele escreve, tenho quase certeza de você não tomar uma coisa muito quente, pode ser realmente perigoso, pode queimar, e mesmo que você, e às vezes a pessoa já até acostumou, mesmo assim não é saudável. Não estou falando isso como médico, como a autoridade. E as leis do Rama, às vezes, não se aplicam hoje em dia. Mas essa é uma dica geral. Então, só tomar esse cuidado de não estar muito quente, para você não ter que dosar essa bebida, e você vai acabar entrando numa dúvida se você tomou dentro daquele tempo estipulado ou não. Tempo, se escutar que é mais ou menos uns 10 minutos. Pode ser, eu não lembro exatamente. Não sei se seria que ideia Hilat Pra, se eu não me engano. O tempo de comer 3 ovos, se eu não me engano. Acho que seria, mas aí tem que saber o tamanho do ovo, etc. São as medidas alárquicas. Se for a regra mesma do Yom Kippur, no Yom Kippur o que acontece? O que você precisa fazer? Justamente o contrário. Se a pessoa precisa comer no Yom Kippur, você fala para ele comer, mas algo que não é considerado que ele está comendo. Não é ideal, mas a pessoa está com uma questão de saúde, ele precisa comer ou precisa beber. Então, por exemplo, alguém que tem uma questão de açúcar, insulina, etc. Então, a pessoa tem que tomar, ir tomando alguma coisa, água com açúcar, por exemplo. Ele faz um concentrado, uma água de coco. E aí, o que ele faz? Ele toma uma colher de chá a cada quanto tempo? E aí tem a dúvida, tem opiniões diferentes a cada quanto tempo. Então, uma opinião, se eu não me engano, é 7 minutos, a outra é 9 minutos, a outra é 12 minutos. Não me pega pela palavra, que se for precisar no Yom Kippur, precisam verificar de novo, mas é por aí. Você tem aí várias opiniões de quanto é esse tempo. Então, aplicando a coisa inversa, a lógica inversa, então, para o café, seria a mesma coisa. Se você está tomando uma colher do café a cada... Você tem que pegar agora a opinião mais rígida, que seria talvez 4 minutos. No Yom Kippur, você vai pegar a opinião mais rígida para você tomar o mais espaçado possível. No caso de você estar bebendo, você vai pegar a opinião mais rígida de você tomar o menos espaçado possível. E aí você tem opiniões, se não me engano, que até talvez 4 minutos. Não lembro exatamente. Então, o ponto é, se tomar um chá, tomar um café, espere esfriar. Quando ele está mais frio, que você consegue beber, vai ser mais saudável, faz o chá cola, e aí você bebe. Só um detalhe interessante, que no Brasil se costuma tomar café com leite quente. Em outros países, Israel, Estados Unidos, pelo menos onde eu já fui, o pessoal costuma colocar o leite frio. Então depende aí, mas acho que esse costume de leite quente é mais do Brasil. Então aí você acaba entrando nesse problema. Mas o mais comum é tomar um cafezinho, por exemplo, esses cafezinhos. Então às vezes está muito quente, você vai tomando aos pouquinhos. Então tomar esse cuidado. Vai tomando enquanto estuda também, né? Também, mas se pelo menos a primeira vez você já foi lá e já tomou o churro suficiente, depois você vai mantendo.
Não existe nenhuma opinião sobre a brahá ela ser na intenção da quantidade? Porque, por exemplo, para comida, você faz uma brahá, mas você está comendo um pão, mas você vai comer outras fatias. No caso, um copo, você vai tomar ele inteiro. Você não sabe o Sim. tempo, mas é no recipiente, não no tempo. Existe alguma opinião nesse sentido? Então, acho, se me remete a dois pontos. Um é uma alahá em relação à comida que está na tua frente. Quando você faz a brachá, você está fazendo a brachá no quê? Ah, o que está na minha frente, tem mamão, tem tá. Então essa brachá está valendo para o que está na mesa. Peraí, de repente vem e trazem outra comida que eu não estava nem pensando. Então tem regras em relação a isso. Se você é o dono da casa, se você não é, você já sabe o que que vem, você conhece o cardápio, você não sabe do cardápio, está esperando que venha outra coisa ou não. Vamos supor, na situação mais específica, você não sabe que está vindo outra coisa, você não está se apoiando no dono da casa, você não é um convidado que já está pensando, bom, fiz a brachá, vale para o que der e vier. Não, eu não estou esperando, de repente, vem alguém na minha casa e traz alguma coisa diferente. Opa, a minha brachá que estava antes não valeu. Então, tem essa ideia. Agora, quando eu estou fazendo o sheakol, eu estou pensando na água. Estou pensando na água que está aqui, na garrafa, talvez até o filtro que está. Então, não tem problema. A outra pergunta que você fez foi em relação a... Não, dessa, porque, por exemplo, o líquido tem um tempo para tomar, mas você não Ah, tem teria mais um ponto opinião que para eu ser na lembrei. quantidade. O outro ponto é que quando é brachá rishoná, primeira brachá, você faz mesmo para quantidade mínima. Então, você vai colocar teu dedinho na panela, para você experimentar a sopa, para experimentar alguma coisa. Você vai experimentar e você vai saborear daquilo. Então, você já faz a brachá do chacó. Você não vai fazer boronefachó, porque a quantia foi mínima. Mas, você já faz a brachá de Shonai. A primeira brachá, quase sempre, você vai fazer. Até mesmo para um remédio que tem um bom sabor, você tem que fazer o chacó. Ok? Bom dia. Remédio já não encontra. Se ele tem bom sabor, você tem que fazer a